Olá, leitores desse Brasil! Hoje eu vim contar pra vocês quais são os livros que eu considero leituras obrigatórias para todo leitor, sabe? Todo leitor, não importa se você gosta de fantasia, se não... Eu acho assim que existem livros... A gente tem que experimentar, sabe? A gente que é leitor, a gente que gosta de ler, a gente gosta de livro, universo literário. Tem alguns livros assim que valem a pena você dar você vislumbrar, sabe? Ver o que é isso, por que isso teve tanto impacto na sociedade geral. Então, só ir ali conhecer. Então, esses são os livros parte 2, né? Porque tem um vídeo parte 1. Esse é o vídeo parte 2 de livros que eu considero leituras obrigatórias, que eu já li. Eu sei que tem muitos livros mais que eu preciso ler. Então, eu queria pedir pra você deixar ali nos comentários um livro que pra você é uma leitura obrigatória. Deixa ali nos comentários, porque talvez eu não li, talvez eu li. Diz ali, vamos conversar ali nos comentários. E fica aqui no vídeo até o final que vai ter sorteio, beleza? Uma ótima chance pra você ganhar um livro aí. Óbvio que leituras obrigatórias, ninguém é obrigado a nada, tá? Não é esse o intuito do vídeo, de sentar vocês e obrigar vocês a lerem os livros. Não tem nada a ver, é só um tema de vídeo, assim, uma conversa, assim. Mas, assim, obviamente ninguém é obrigado a nada. Você simplesmente faz o que você quer. E não tem nada a ver com isso. O vídeo passado, a versão número 1 desse vídeo, tinha bastante livros, porque eu acho que pra ser um livro leitura obrigatória, ele tem que ser muito bom. Ele tem que ser, assim, um livro ímpar, assim, que vai falar sobre uma coisa bem diferente, um negócio... Não bem diferente, mas ele é um livro, assim, que impactou geral. E ele tem um peso muito grande, sabe? Ele foi escrito de uma forma muito boa. Então, eu vou comentar, né, especificadamente cada um. Mas antes disso, gostaria de pedir pra vocês me seguirem nas redes sociais. Eu tenho Twitter, Instagram, TikTok. Me segue ali, eu deixo sempre os links ali na descrição. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho pra receber as notificações dos vídeos, tá? Porque o YouTube me odeia. Teve um livro que eu li, esse livro é bem curtinho, assim. Ele dá pra ser lido bem rápido, dependendo da sua velocidade de leitura. Que é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Ernest Hemingway ganhou o Nobel de Literatura. Então, é interessante. Eu tenho uma meta pra mim de ler livros de autores que ganharam o Nobel. Então, assim, às vezes, mesmo que o livro não me chame muita atenção, às vezes eu sei que o autor é premiado, me dá um pouco mais de vontade de ler o livro só pra ver qual é, sabe? Porque eu sou muito curiosa. Acho que, assim, mais do que amar ler, eu sou curiosa. Então, assim, eu sou muito curiosa. Então, eu li O Velho e o Mar porque, como ele é bem pequenininho, pra eu ver qual é desse. É um livro que ele vai falar muito sobre decepção. E ele é uma leitura, assim, muito difícil, porque ele vai falar sobre um idoso. Ele é um pescador e faz um tempão que ele não consegue pescar nenhum peixe. Então acontece que ele vai pro mar sem um ajudante dele e ele vai pescar um peixe. É meio que assim, as últimas esperanças dele, sabe? E aí você vê que assim, a casa dele é um casebre, caindo aos pedaços, ele não tem mais o que comer, ele tá assim, bem velhinho, ele tá bem debilitado. É um livro assim que ele traz uns sentimentos muito aflorados, que eu acho interessante que muita gente lê livros assim que trazem sentimentos muito extremos, assim, sentimentos muito explosivos dentro da gente. E muitas vezes a gente acha que o livro é ruim porque às vezes traz um sentimento de decepção muito grande, às vezes traz um sentimento de raiva muito grande. Mas eu acho que o livro não é só pra você ter os personagens preferidos, pra você amar eles e, sei lá, escrever uma camiseta com a cara deles. Não, os livros é pra você conhecer ou principalmente pra discutir sobre coisas. Esse livro ele fala muito sobre decepção e ele fala muito sobre frustração e ele é muito bem escrito, sabe? Ele tem uma mensagem, assim, que é um livro interessante pra você discutir com as pessoas, principalmente pelo o impacto dessa história toda. Então, eu acho, assim, um livro muito bem escrito e o propósito dele não é o propósito de fazer você se apaixonar por todos os personagens, ser a história maravilhosa da sua vida e fazer você querer casar com os personagens e, nossa, meu Deus, cantar cânticos. Não, o propósito dele é outro. Eu acho que a gente tem que ter em mente que os livros têm propósitos diferentes, sabe? A mesma ideia segue pra esse, a Metamorfose, do Franz Kafka. E esse aqui é interessante que vai falar sobre... Eu vi no Twitter que falava assim que o Franz Kafka escreveu um livro pra uma forma bonita de dizer você me amaria se eu fosse um inseto. É basicamente isso, vai falar sobre um cara que ele é meio que o provedor ali da família. Acontece que um dia ele acorda e ele é um inseto muito grande, ele é um inseto grande, nojento, sabe assim? E daí vai falar sobre como a família lida com ele sendo um inseto e como que ele tá ali, meu Deus, eu sou um inseto, sabe? Meu Deus, o que é isso? Aparentemente pode parecer muito sem noção, pode parecer um negócio muito absurdo, mas é interessante como você presta atenção no que essa história tá dizendo, sabe? Assim, vamos conversar sobre essa história. Uma pessoa que fica inválida por algum motivo X e de repente a família já começa a tratar essa pessoa de outra forma. Será que essa pessoa... será que essa família preferia que essa pessoa estivesse morta ao invés de inválida? Porque essa família
meio que só tava ali de dependência, sabe? Será que essa pessoa só tinha o significado de ser um provedor financeiro dessa família? Será que não tinha nenhum significado emocional ali junto? Enfim, eu acho que é um livro pra várias interpretações, eu acho muito interessante. Eu acho que é uma leitura válida e obrigatória pra todo leitor, porque eu acho que, assim, a gente tem que conhecer o máximo possível de autores possíveis. Esse é um livrinho curtinho, então eu coloquei ele na lista porque ele é curtinho também, ele é rápido de ler, assim, quero conhecer desse autor, sabe? É uma leitura mais simples, sabe? Você não fica muito perdido. Hibisco Roxo, da Chimamanda, eu não sei falar sobre o nome dela, mas esse é um livro muito interessante que ele vai falar sobre a colonização na Nigéria. Então vai falar muito sobre... Imagino que a autora colocou bastante sobre a experiência dela, da família dela, e de como é que foi esse peso cultural da colonização para ali aquele meio. Então fala muito sobre uma família ali, que eles são assim, a cópia escancarada dos Estados Unidos, da Inglaterra. Então, assim, eles têm a religião cristã, eles têm toda a questão de funciona ali, cultura dentro daquela casa, muito colonizada, sabe? Muito de fora. E aí tem muito esse impacto de... E a cultura ali daquele país? E a cultura que é? Será que existe realmente essa cultura uma melhor que a outra, sabe? Uma religião melhor que a outra, uma religião que é demoníaca e a outra sabe, que é santa. E será que existe isso? E aí eu acho interessante que ela fala muito disso, muito desse embate cultural, sabe? Quando vem um povo e fala, a nossa cultura é mais legal, a nossa cultura é a que vale, porque a sua cultura é feia, é chata, é xoxa, é manca, então vocês deveriam acabar com a cultura de vocês, porque a nossa é muito mais legal. Então, aqui está nossa maravilhosa cultura, porque nós somos muito bons em trazer pra vocês e exterminar toda a sua característica cultural. Chimamanda, eu acho uma autora, assim, obrigatória pra vocês lerem. Esse aqui, ele é peculiar, sabe? Eu sei que tem bastante livros que copiaram descaradamente esse livro, que é Precisamos Falar sobre Kevin. Aqui ele vai falar sobre uma mãe, fala muito sobre essa questão de maternidade compulsória, de várias polêmicas e tabus que envolvem a maternidade, do tipo, se você não sente conexão com seu filho, a maternidade inteira é essa coisa maravilhosa, divina, que assim, sai dos céus e entrega pra sua mão e você agora é um ser iluminado. Vai falar sobre uma mãe que o filho dela cometeu um crime, cometeu um assassinato, assim, ele já tá preso. E ela tá escrevendo cartas para o pai desse menino. Então, nessas cartas você vai meio que entendendo o que aconteceu ali, o que esse menino fez, sabe? O que aconteceu. E ela vai contando desde antes dela engravidar dele, e a relação dela com o pai desse menino, que ela gostava muito. E assim, dessa família e dessa coisa toda. É um livro, assim, que ele é muito lento. Ele é um livro maiorzinho, assim, 460 páginas, então precisa de um pouco mais de esforço, assim. Mas eu achei ele muito interessante, principalmente que vai falar sobre essa coisa desses adolescentes que cometem massacre em escola, sabe? Essa coisa toda. E o papel da mãe, porque por trás de todo assassinato existe uma mãe, existe uma pessoa que criou essa pessoa. Então eu achei esse livro ótimo pra você ler em clube do livro, pra você ler e discutir. Ele é um livro, assim, que você tem que ler e refletindo sobre o que ele tá falando, cada capítulo, o que isso quer dizer, sabe? É um livro, assim, que não é pra você ler apenas um dia, numa tarde e esquecer. Você tem que refletir muito sobre cada coisa, que eu acho que é um livro que traz bastante mensagem, bastante coisa. Então, eu acho que é um livro ótimo pra refletir. Outro também que é uma leitura obrigatória, que eu, assim, me chicoteiem por não ter falado isso no vídeo anterior, mas eu não tinha lido, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Eu acho, assim, eu já li mais de 500 livros na minha vida até agora. Eu comparo, às vezes, livro com comida. Porque, assim, existe uns livros farofa que é tipo um McDonald's. Você tá com vontade de comer um McDonald's, você vai lá e come McDonald's. Tá errado? Quer dizer que, nossa, pior comida do mundo? Não, você tá com vontade, você come. Às vezes é mais sobre alegria ali, sobre o momento, sobre... Comida é uma coisa que você faz culturalmente, sabe? E aí, tem comidas que são mais refinadas, que a pessoa estudou mais pra preparar aquilo, que tem um refinamento ali, sabe? Uma comida que você vai lá, você gasta um horror, a zóia da cara pra comer um risoto lá específico. Mas é um negócio, assim, que você não vai encontrar quase lugar nenhum. É um negócio, assim, bem específico, assim. Sabe, eu imagino que existem também obras de arte. E literatura, eu acredito que é uma obra de arte também, é um tipo de arte. E... em Memórias Póstumas, o Machado de Assis, ele criou aqui uma obra-prima. E quando você lê esse livro, pra mim, a minha experiência, assim, foi... Nossa, eu tava, tipo, comendo a comida mais refinada do mundo. Eu tava, assim, olhando a obra de arte mais refinada do mundo. Tem muitos livros que tem muito furo de roteiro, tem muitos capítulos ali que estão pra ele preencher linguiça. Aqui em Memórias Póstumas, parece que cada capítulo ele pensou, mesmo quando é uma coisa delirante, que ele tá falando ali do hipopótamo, meu Deus, que absurdo. Parece, assim, que ele colocou estrategicamente ali. E aí, ele
demanda, ele pede pra você refletir sobre cada capítulo. Esse livro, ele é bem curtinho, assim, na verdade. O livro da Antofágica tem mais de 400 páginas, só que ele tem ilustrações, a diagramação dele é diferente, mas na verdade ele é bem curtinho. O que demora na leitura é que você precisa ler várias vezes, às vezes, o mesmo capítulo, pra você meio que... O que ele quer dizer? Porque ele quer dizer alguma coisa, não tá ali jogado, sabe? Ele quer dizer alguma coisa, o que ele quer dizer com aquilo ali. Então, ele demanda bastante esforço mental e esforço de interpretação e esforço de você... O que ele quer dizer com isso aqui? E ele é muito irônico, ele é muito engraçado, ele é muito crítico, ele é muito sarcástico. É um livro obra-prima, é um livro assim como nenhum outro. E esse aqui, ele precisa ser lido para todos os leitores. Você é leitor? Vai ler Memórias Póstumas, mas um dia na sua vida, se tiver vontade, interesse, tem que estar de coração aberto também. Eu sou contra as pessoas ficarem, assim, forçando os outros a lerem coisas, mas eu acho um livro, assim, que precisa ser lido, assim, sabe? Uma vez na vida. Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, também é outro, assim, obra-prima brasileira. Principalmente pra você entender mais realidades ocultadas da nossa sociedade, sabe? Aqui é um livro de contos. Ele vai falar sobre vários tipos de pessoas da periferia do Brasil, pessoas marginalizadas. É um livro também com uma escrita muito linda, uma escrita poética, uma escrita muito boa. Mas são contos muito tristes, então você fica nessa coisa de um texto que é escrito de uma forma tão bonita, falando de uma coisa tão triste, sabe? Então, é um livro assim que você precisa ter um estômago, porque ele é muito, muito triste. Ele vai falar sobre várias tristezas e abandonos e assim, descaso. E, ai, gente, é muito triste, mas é um livro, assim, que vale muito a pena e que, assim, precisa ser lido por você. 2001, Odisseia no Espaço, do Arthur Clarke, também é outra leitura obrigatoriasíssima, o clássico da ficção científica. Ele é menorzinho, ele é um... Eu sei que tem uma série, obviamente, tem outros livros, mas ele dá pra você ser lido ali, o primeiro acabou ali, fechou ali. Então, assim, ele teve um impacto muito grande quando ele foi lançado, foi, assim, um clássico, assim, que estourou, sabe, mexeu com muita gente. O Arthur Clarke é um escritor de ficção científica que ele preveu muita coisa que ia acontecer nesse quesito de astronomia e as pessoas viajando pra lua, etc. Então, 2001, Odisseia no Espaço foi um livro muito bem escrito, assim, sabe, o pensamento científico dele, de como as coisas iam ser e como que é muito bom, sabe? Ele traz uma reflexão sobre a humanidade, ele tem as questões científicas, tem a viagem interplanetária, é muito bom, é um livro, assim, muito bem escrito. Então, assim, também tá na minha lista de livros obrigatórios pra todo um leitor. Outra escritora também que eu me surpreendi horrores, esse livro aqui tem alerta também pra coisas muito pesadas, é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Gente, esse livro é incrível. Ele vai falar sobre uma família. Então, assim, é um conto, é um realismo mágico que vai falar sobre uma família. Então, assim, desde quando cresceu ali a criança casou com a fulano, teve filho, teve ciclano, teve neto, sei o quê. E essa construção toda dessa família, sabe? Então é um livro que vai falar sobre gerações de pessoas, gerações de família, vai focar em 3 mulheres ali da família. Todas elas têm nomes que remetem a coisas brancas, então Clara, Alba e Blanca. E é um livro que ele fala muito sobre questões socioculturais, questões econômicas, questões políticas. Meu, ele é um livro, assim, incrível, é um livro completo, é um livro muito bem escrito, mas cuidado ali pros gatilhos, e eu indico ele demais, demais mesmo. Eu acho interessante principalmente porque ele fala sobre muitas questões muito cruciais pra nós latinos, sabe? Os países latinos aqui da América do Sul, a gente tem coisas semelhantes, sabe? A gente passou por uma colonização, a gente passou por escravidão, a gente passou por várias questões muito delicadas que outros países do norte, Europa, não entendem o que a gente passou. Então a gente tem cicatrizes e coisas que apenas países latino-americanos vão entender o que a gente passou, vão ter essas cicatrizes semelhantes, sabe? Então esse é o livro que vai falar também sobre essa cicatriz que o Brasil também carrega. Então é interessante de você ver que, apesar de ser em outro país, são coisas muito semelhantes com o Brasil, sabe? Então, amei, é um livro muito bom. Um livro nacional que é maravilhoso, gente. Esse livro, meu Deus, ele me destruiu e me desmontou e me montou de novo e me destruiu de novo, que é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Gente, esse livro, meu Deus do céu, sério, eu li ele, mas eu chorava tanto. Meu Deus, é um livro, assim, maravilhoso. Vai falar sobre... É um menino que ele tá contando pro pai dele a história do pai dele. Então a gente sabe que aconteceu alguma coisa com o pai dele. Não leia a sinopse desse livro, pelo amor de Deus, porque tem spoiler ali.
ele tá contando pro pai dele a história do pai dele, de como o pai dele conheceu a mãe dele, e a criação do pai dele, da mãe dele, como eles se conheceram, e como tiveram ele, e toda essa questão toda. O pai dele queria ser professor, e era professor de ensino público, e a gente vai acompanhando, né, esse menino contando do pai dele, e vendo o que aconteceu, porque a gente sabe que uma coisa aconteceu ali pra ele tá nessa narrativa muito melancólica. Então, é um livro assim, gente, é uma obra-prima contemporânea que gente, é de uma delicadeza, é de uma poesia, nossa, gente, é insano, assim. Ele vai falar sobre questões de raça, ele vai falar sobre relação de pai e filho, ele vai falar sobre relação de esposa com marido com esposa, ele vai falar sobre essa relação de família, vai falar sobre tanta coisa. E ele é um livro, assim, tão bonito na questão da escrita, sabe? É uma escrita bonita, é uma escrita bem feita. E é um livro muito poético, é um livro muito pesado também, é um livro muito melancólico. Gente, esse livro é incrível, ele acabou comigo, eu indico ele pra Deus e o mundo, então é uma leitura obrigatória pra você também. O Avesso da Pele, pelo amor de Deus, faz um favor pra você mesmo. Outro que eu li recentemente, que também, gente, outra obra-prima, é tipo aquele livro que você fala, cara, ainda bem que eu sou alfabetizado, sabe? Porque isso aqui é ouro, que é Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. Eu só fui ler Lígia Fagundes o ano passado, então assim, me desculpem, eu deveria ter lido mais cedo. Mas eu acho que a gente tem que estar no momento certo pra realmente usufruir de cada coisa. Porque não adianta nada você não ter a maturidade pra você absorver aquilo, porque as coisas podem passar assim em branco, então é mais fácil você ter o contato com a coisa quando tá no seu momento. Porque daí você realmente vai aproveitar aquilo que realmente tem que ser aproveitado, sabe? Então, Antes do Baile Verde é um livro de contos da Lígia Fagundes Telles. Esse aqui é o livro obra-prima dela. Então, tem os contos que ela mesma organizou, que é os contos que ela considera os melhores. Então, ele vai falar sobre tudo. E, principalmente, ele fala sobre desilusões amorosas. Fala muito sobre morte, sobre perda, sobre esses finais, sabe? Essas coisas que meio que machucam a nossa alma, sabe? Essa coisa de finais e mortes. E o que eu mais fiquei em choque nesse livro é como a Lígia consegue pegar sentimentos tão abstratos e transcrever eles em contos tão curtos que tem uma profundidade muito grande. Tem, assim, é palpável, você entende a motivação dos personagens, você entende, faz tudo um grande sentido pra você entender esse sentimento muito abstrato às vezes. Por exemplo, um casal que tá casado faz muitos anos e de repente, por causa de uma doença ou uma questão ali, eles deixam de se amar. E assim, e tudo isso é contado de uma forma tão delicada e tão assim, é devagarinho, sabe? Então é devagarinho, você vai se apresentando e se familiarizando com esses personagens, com esse lugar, com o que eles estão falando, o que tá acontecendo. E no final você sempre tem que pensar, meu Deus do céu, o que esse conto quis dizer? Tem alguns que eu tive dificuldade de entender qual era o significado, outros assim que eu já captei. Tem alguns que são meus favoritos, tem outros que não gostei tanto assim, tem muitos ali que tem assim um plot twist, tem ali uma reviravolta muito bacana. Gente, a Lígia Fagundes realmente era uma das melhores escritoras que a gente já teve aqui no Brasil. Precisa ler um livro dela, eu juro, é muito bom. Eu quis colocar aqui também, como leitura obrigatória, Minha Sombria Vanessa. Que esse livro, ele é um livro americano, que é um livro que vai falar muito, que ele vai falar sobre abuso sexual, vai falar sobre pedofilia, vai falar sobre essas questões bem pesadas, fala sobre uma vítima que ela está aceitando o que ela sofreu. Ela sofreu abuso do professor dela quando ela estudava num colégio particular. O professor dela era muito mais velho que ela era uma criança, quase. Ela era uma adolescente ali, tipo, no comecinho da adolescência. E ela teve essa relação com esse professor, sempre foi muito conturbada, sempre isso destruiu ela, mas ela não conseguia entender o que aconteceu ali. Então, no livro, ela já tá adulta e ela tá tentando entender o que aconteceu, porque aparentemente surgiram vítimas desse professor e ela tá meio que, meu Deus, eu sou uma vítima, o que aconteceu comigo? Não é um livro de vingança, não é um livro de justiça, é um livro onde você vai entender a vítima. E tem muita coisa que a gente julga, muita coisa sobre essas situações de abuso que a gente tem sempre um pitaco pra dar, sabe? Mas a gente não consegue se colocar no lugar da outra pessoa e falar, gente, isso aqui é muito mais complexo do que aparentemente aparenta. Estupro não é só quando a pessoa tá gritando que não quer fazer sexo. É muito mais complexo que isso, é muito mais delicado que isso. Então, assim, esse livro, ele é realmente um balde de água fria, muito bem escrito, porque tem muitas coisas que as pessoas, elas não levam em conta quando vão falar de abuso, quando vai falar dessas coisas mais pesadas, sabe? Então, esse livro eu indico demais ele, porque ele é muito bom. Gente, esses livros
Nem todos eles vão ser seu preferido da vida, nem todos eles vão ser o livro que você vai, assim, se apaixonar eternamente, mas eu acho que são leituras muito boas, que vão fazer muito bem pra você, sabe? Tanto pra você ter contato com escritas diferentes, com ambientações diferentes, com perspectivas diferentes, como todos eles aqui, os autores são muito bons, eles escrevem muito bem. E assim, se você quer ser um escritor, se você gosta de escrever, é interessante você ver como as pessoas conseguem escrever coisas tão complexas de uma forma tão bonita, sabe? Aqui em Amiga Genial, a Helena Ferrante consegue, assim, gente, traduzir coisas absurdas. Ela vai contar aqui a história de duas amigas, a Helena e a Lila, e elas se conhecem desde pequenininha, então vai contando essas meninas se aproximando ali. Elas moram num lugar ali na periferia de Nápoles, e vai falar sobre essa infância meio conturbada ali, esse lugar ali que é marcado sobre bastante violência, tem bastante máfia ali em volta. Uma máfia muito forte que meio que domina ali. E é uma escrita tão interessante que ela vai contar sobre essas meninas crescendo. E ela escreve tão bem e ela fala sobre tantas coisas assim, corriqueiras da vida de uma mulher amadurecendo. E ela conta assim de uma forma tão verossímil que parece que você tá lendo um diário de alguém, sabe? De uma forma super honesta e verdadeira ali. As mudanças do corpo e a relação dessas amigas que elas não se amam a todo momento, sabe? Elas têm muitas questões, elas têm muitas implicações, tem muitos sentimentos envolvidos ali. Então é um livro, assim, muito bem escrito, é uma história, assim, extremamente tridimensional, que eu indico demais, é uma leitura obrigatória pra você dar uma conhecida aí também. Também queria colocar aqui nessa lista Kim Jung, Nascida em 1982, foi um livro que fez muito sucesso na Coreia do Sul, é um livro, assim, que chocou muita gente, porque lá eles têm essa questão da misoginia e do machismo muito presente. É um livro que vai falar de uma mulher, ela crescendo, ela estudando, fala sobre o que ela espera da vida, o que ela quer da vida, quais são os sonhos dela, o que ela almeja. É uma narrativa muito sutil, onde você vai acompanhar essa mulher e esses dilemas dessa sociedade tão misógina, tão machista, tão preconceituosa. E realmente, assim, uma coisa que vai esgotando, vai, assim, sufocando, e é um negócio, assim, muito sutil que vai vindo sorrateiramente. Gente, é muito desesperador, mas é uma história muito boa, ela é muito curtinha, ela é muito direta ao ponto, ela é muito crua até, sabe? Nessa questão da escrita, não é uma escrita muito poética, não é uma escrita muito cheia de firula, é muito direta ao ponto e é muito interessante pra você refletir realmente o papel da mulher numa sociedade. Outro livro também que eu indico bastante é Torturado, que fez muita comoção recentemente aqui no Brasil. É um dos livros, assim, contemporâneos que estourou, ninguém esperava que ia estourar tanto assim. Esse livro aqui, ele vai falar sobre um realismo mágico também. É sobre duas irmãs que elas vivem no sertão baiano. E desde pequenininha elas têm uma conexão muito forte. Acontece um determinado acidente ali, onde realmente uma irmã ela vai virar meio que a porta-voz da outra irmã. E elas têm essa conexão muito forte. E elas moram ali no lugar, é após a escravidão, sabe? Os pais delas moram ali nesse lugar. É uma terra que eles meio que trabalham ali pra poder morar ali. Só que não é uma casa deles, eles não podem construir nada. E eles trabalham ali nessa fazenda e aí, como recompensa, eles podem morar ali. Só que assim, gente, não é um trabalho, eles não recebem e eles não têm nada e eles não conseguem juntar nenhum tipo de patrimônio, sabe? Pra ter realmente alguma coisa ali sólida, assim, de valor, assim. É um livro muito bonito, fala sobre relações muito bonitas dessas irmãs, dessa família. Tem muita luta, é muito triste, muitas coisas que acontecem ali. Fala sobre religião, fala sobre muitas coisas. Tem 3 perspectivas que vão narrar esse livro muito diferentes. É muito legal, é um livro, assim, muito interessante de você ser lido também. Ótimo pra você ler em clube do livro, livros, assim, pra você refletir, pra você ler várias vezes. Então eu indico demais. E eu quero saber de vocês, tem algum livro aqui que eu não falei que você considera leitura obrigatória? Escreva ali nos comentários. E eu vou sortear pra vocês, gente, o vale compra de R$60 pra vocês comprarem um livro desses, ou o livro que você quiser. Essas leituras obrigatórias na Amazon. Então, pra você participar, você tem que preencher o formulário que tá ali na descrição, deixar um comentário aqui, se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e me seguir lá no Instagram também, que eu vou cobrar. Então, faz isso que eu vou sortear. Vai estar tudo ali no formulário de inscrição, certinho esse sorteio. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Manda esse vídeo pra quem você acha que vai gostar, pra amigos, pra grupos de WhatsApp, grupo de Telegram. E é isso, gente. Muito, muito obrigada pela companhia de vocês. Beijo pra vocês e até o vídeo que vem.